Nós vamos continuar a nossa série em 2 Tessalonicenses, e eu quero já convidar os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 6 a 12. A temática de hoje é quando Ele vier. Aleluia. Quando Ele vier. Nós vamos ver algumas coisas que vão acontecer. Coisas duras de se ouvir, também coisas doces de se ouvir. E hoje nós vamos meditar nessa temática, nesse texto tão importante para as nossas vidas. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Antes de nós lermos o texto, eu quero relembrar um pouquinho do contexto. Antes do texto, vamos ao contexto. E semana passada eu já introduzi essa carta e expliquei algumas coisas aos irmãos. Primeiramente, que essa é uma epístola, uma carta de Paulo, que tem autoria conjunta. Ele escreveu com seus auxiliares, Silas e Timóteo, que aqui na carta aparece com o nome Silvano, que é o mesmo auxiliar, obreiro, pastor, que acompanhava Paulo em suas viagens missionárias. E Paulo, ele escreveu à igreja de Tessalônica. Tessalônica era a capital da Macedônia. E aqui nós temos uma igreja na Europa. Na viagem missionária de Paulo, na segunda viagem missionária de Paulo, ele foi até a Europa. Até então ele tinha pregado o evangelho na Ásia Menor, no Oriente, mas na Europa ele não havia entrado. E aqui ele entrou com o evangelho na Europa, e a Macedônia, ou melhor, a Tessalônica foi uma das primeiras cidades a receber o evangelho na Europa, e ali surgiu uma igreja debaixo de muita perseguição. Por 3 semanas Paulo pregou ali, e por 3 semanas então foi plantada uma igreja. Eu até falei para os irmãos como isso é interessante. Nós gastamos aí em média de 2, 3, 4, 5 anos para plantar uma igreja, e Paulo plantou uma igreja em 3 semanas. Isso é maravilhoso. Agora, isso não é normal também, isso é obra do Espírito Santo, porque em Éfeso, Paulo gastou 3 anos pregando o evangelho em Éfeso. Em Corinto, Paulo gastou 2 anos pregando o evangelho em Corinto, para que pudesse ali ser plantada uma igreja. Então aqui nós temos algo excepcional, algo diferente, algo extraordinário, pela graça do Espírito Santo. E aí, como Paulo teve que sair fugido, porque os judeus levantaram perseguição, então ele fugiu para Bereia, e os judeus foram até Bereia perseguir Paulo. Então Paulo, ele escreve uma carta e envia Timóteo, com essa carta em mãos, para consolar os irmãos e para conferir como os irmãos estavam. Essa é a primeira carta. Quando Timóteo volta, ele escreve a segunda carta, justamente para trazer consolo aos irmãos. Então, esse é o propósito, trazer consolo aos irmãos que estavam sendo perseguidos. Os irmãos ali de Tessalônica, eles continuavam sendo perseguidos por causa do evangelho. Lembrem-se, Paulo teve que sair fugido de lá por causa da perseguição. Claro, fugido é um termo muito ruim, né? Porque Paulo não é covarde de maneira alguma. É corajoso, foi açoitado, apedrejado, perseguido por causa de Cristo, ele estava pronto para morrer. Mas pelo bem do evangelho, ele resolveu sair dali, uma vez que ali também já tinha fixado uma igreja, o evangelho já tinha fixado ali. Mas os irmãos continuaram sendo perseguidos. E Paulo então escreve uma carta para trazer consolo e também corrigir alguns ensinos errados e ensinar algumas doutrinas que não havia tempo, ou ele não teve tempo de ensinar, como por exemplo a segunda vinda de Jesus. Então, se você faz um discipulado, normalmente nós temos aí classes de 12 lições, 3 meses. Então, se você faz um discipulado, o que fica lá no final? Na última lição, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo não havia explicado direito como seria. E ele então explica na primeira carta, que eu disse para os irmãos lerem em suas casas para compreenderem. E aqui na segunda carta ele vai trazer esclarecimentos, porque tinha alguns irmãos que pensavam que Jesus já tinha voltado, ou que ele iria voltar imediatamente, eles não precisavam trabalhar mais. Sempre tem uns assim, né? Não, vamos trabalhar não, vamos ficar de boa, folgando, comendo da comida que os irmãos vão doando. E aquela época era uma época muito generosa, os irmãos doavam com generosidade, ajudando uns aos outros, ao ponto de Paulo ter que falar lá no capítulo 3, quem não trabalhar também não deve comer. Então, se você não trabalhar, você não deve comer. Então Paulo, ele dá um checkmate nesses camaradas. Então ele tem o intuito de corrigir esses falsos ensinos sobre a segunda vinda de Jesus. O assunto dessa carta, uma vez que a igreja estava sendo perseguida, e meus irmãos, coloquem na mente de vocês, perseguição aqui
não é a perseguição que temos no Brasil, ideológica, do povo falando mal da igreja, das pessoas saindo no Facebook, de um processozinho aqui, de um processozinho ali, nada disso. A perseguição que nós temos aqui é a perseguição de morte. As pessoas, elas estavam sendo mortas por causa do Evangelho, sendo jogadas na prisão, açoitadas, apedrejadas, queimadas vivas, e nós temos o primeiro século sendo jogadas no Coliseu para serem comidas por leões. Esse é o nível de perseguição, é uma perseguição que existe hoje sim contra os cristãos no Oriente Médio, por exemplo, onde os cristãos são mortos, são decapitados, são enforcados, são fuzilados. Se você procurar uma notícia, recentemente morreu um cristão egípcio por causa do Evangelho. Ele foi condenado à morte por causa do Evangelho, mas ele se manteve fiel até a morte. É essa perseguição que Paulo está falando aqui. Então ele escreve essa carta para falar sobre o alívio dessas perseguições, dessas tribulações na vinda de Jesus, para os que perseveram e suportam as aflições com fé. E aí a temática da semana passada foi suporte às aflições. Eu quero trazer uma frase de João Calvino, uma frase que eu não trouxe semana passada, mas que nos faz refletir muito essa questão da fé para suportar as perseguições. Olha aqui que João Calvino diz: por isso, quanto maior aproveitamento alguém faz na fé, tanto mais será dotado de paciência ou perseverança. Paciência aqui é essa atitude de continuar constante, firme diante das adversidades. Então, tanto mais será dotado de paciência para suportar todas as coisas com firmeza. Agora, olha o outro lado. E preste atenção se você não está nesse outro lado. Vamos começar a refutar, a pastorear, a combater a idolatria do nosso coração a partir daqui. Olha, assim como, por outro lado, o afrouxamento e a impaciência sob debaixo da adversidade são sinais de incredulidade da nossa parte. Calvino escreveu isso em 1500 e alguma coisa. Sinais de incredulidade. Quando a gente é impaciente diante da adversidade, quando a gente afrouxa a nossa fé, resvala o nosso pé e não confia no Senhor. Então, suporte as adversidades. Essa foi a temática da semana passada. Agora vamos entrar então no texto de hoje, onde vai apresentar implicações da vinda de Jesus. Quando ele vier, o que vai acontecer? Essa é a pergunta. Vamos ver no texto, a partir do versículo 6. Pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação os que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo tribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do Senhor. Quando ele vier, olha só o tema da noite. Quando ele vier, naquele dia, com D maiúsculo, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, isto inclui vocês que creram em nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês, e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por esse texto. É um texto complexo, é um texto que vai contra concepções modernas, que as nossas mentes sejam cativas pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, quanto mais nós estudamos a palavra do Senhor, mais nós percebemos que ela vai contra as filosofias do mundo, que ela vai contra as concepções modernas. E nós precisamos submeter a nossa mente e o nosso coração à palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor. E existem algumas coisas sobre este tema, sobre o tema do juízo, que as pessoas têm dúvidas
e que as pessoas acabam caindo em ensinamentos errados, ensinamentos que estão presentes no nosso mundo evangelical. E eu gostaria de trazer pelo menos três frases aqui, e trazer 3 argumentos contra essas frases, para que nós possamos então começar a compreender a verdade em seu sentido bíblico. Então as frases são o seguinte: Deus é amor, Ele não condenará ninguém, certo? Já ouviram essa frase? Mas Deus não é amor? Deus é amor, Ele não vai condenar ninguém, certo? A outra frase é: no Antigo Testamento, AT é Antigo Testamento e NT é Novo Testamento. É a divisão da Bíblia. O Antigo Testamento é antes de Cristo vir, o Novo Testamento é depois de Cristo vir. E começa contando a história do nosso Senhor Jesus Cristo e depois as cartas. Então, o Deus do Antigo Testamento, antes de Cristo vir, é juízo. E é lógico, nós vemos no Antigo Testamento muitos textos de juízo. No Novo Testamento, Deus é amor. Então não tem juízo. Ele não vai condenar ninguém, não é? Aqui pende até para um universalismo. Todo mundo vai ser salvo, porque Cristo morreu para salvar todo mundo. Será que isso é a palavra do Senhor? E olha a outra: Jesus nunca falou sobre castigo, só sobre amor. Uau! E tem crente que fala isso daqui. Crente, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes não é verdadeiro cristão, que fala isso daqui com total veemência, como se fosse a verdade mais bíblica possível. Quem falou sobre castigo foi Paulo, foi Pedro. Jesus nunca falou sobre castigo. É vocês, presbiterianos, que estão falando sobre castigo. Será? Isso é verdade? Você já atestou se isso é verdade? Então, em primeiro lugar, toda a Escritura fala da salvação e toda a Escritura fala do juízo de Deus. São duas coisas que sempre andam juntas. Deus fala sobre a sua salvação. Deus é um Deus de amor, sim. Ele salva pecadores, mas Ele também é um Deus justo. E nós não podemos dividir Deus, escolher uma característica de Deus e falar: esse é o que eu gosto, então o resto não é. Deus é o que Ele é. Ele é o que Ele diz que Ele é, não o que eu acho que Ele é. E Ele diz o que Ele é nas Escrituras. E toda a Escritura fala. Hoje nós vamos ver textos de Apocalipse que falam sobre juízo, como também lá em Gênesis nós temos juízo de Deus, toda a Escritura. Em segundo lugar, grande parte dos ensinos de Jesus falam sobre juízo. É mentira dizer que Jesus nunca falou sobre condenação, juízo ou justiça. Isso não é verdade. Se nós lemos os evangelhos, os 4, nós vamos ver que Jesus gasta muito tempo mesmo com este assunto, porque a pregação de Jesus é séria. Ele está preocupado com as pessoas, para que elas não caiam na justiça, no juízo de Deus. Então ele fala muitas vezes, em muitas parábolas. Ele mesmo em Mateus 25, por exemplo, fala sobre o grande julgamento. Mateus 13 ele vai falar sobre o seu retorno e o julgamento. Várias parábolas ele vai falar sobre juízo, como por exemplo Lucas 18, 7, quando ele diz: será que Deus não fará justiça aos escolhidos? Que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Observe, Jesus faz essa pergunta retórica, dizendo: será que Deus não vai fazer justiça? Claro que vai. Deus é um Deus de justiça. Vai fazer justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los. Mas Deus é justo. Por fim, olha só, esse é o último argumento. E esse argumento aqui é um argumento lógico. Os 2 primeiros argumentos são argumentos da Escritura. As Escrituras falam sobre este assunto. Jesus fala sobre este assunto. Agora, olha esse argumento lógico. Presta atenção. Sem justiça não há verdadeiro amor. E Deus não é imperfeito. Existe uma falácia. As pessoas acham que amor é incompatível com justiça. Mas na verdade, amor é incompatível com injustiça. Se você ama, você vai fazer justiça. Não existe esse negócio de que amor é o contrário de justiça. E Deus é justo. Eu sempre dou um exemplo. Se alguém faz mal a alguma coisa que você gosta, pense num filho. Vou usar o exemplo do Diogo, que está aqui, com o Benício. Pensa, Diogo, se alguém faz mal ao seu filho, uma injustiça tremenda ao seu filho, o Diogo não vai querer justiça? Se ele tiver poder para isso,
e legitimidade para isso, e depender dele a justiça disso, se ele não fizer justiça ao filho dele, ele não ama. Eu posso dizer com toda certeza, você não ama o Benício. Entenderam? Claro que a nós é diferente, nós não podemos vingar, porque nós não temos poder, nem legitimidade, nem depende de nós. Mas Deus tem poder, legitimidade, depende dele. Ele é o juiz. Ele vai fazer justiça. E por quê? Porque ele ama. Porque ele ama os seus filhos, porque ele ama a sua glória, porque ele ama a sua criação, porque ele é um Deus de amor, por isso ele fará justiça. Nós precisamos compreender isso. Isso vai ficar mais evidente agora no texto. Vamos lá, vamos para o texto. Então, quando ele vier, a primeira coisa que nós temos aqui, Deus retribuirá com justiça os que perseguem a igreja. Nós, na semana passada, vimos que a igreja estava sendo perseguida. No versículo 5, Paulo fala à igreja de Tessalônica que a perseguição, que as tribulações que eles estavam enfrentando, que as aflições que eles estavam enfrentando era sinal evidente do juízo de Deus, e isso mostra a dignidade da igreja, porque a igreja se assemelha ao seu Senhor até na perseguição. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Se Cristo foi perseguido, nós seremos perseguidos. Se Cristo foi aceito por alguns, nós seremos aceitos. Se Cristo foi afligido, açoitado, nós seremos afligidos e açoitados. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. É a comunidade dos discípulos que seguem os seus passos. Então a dignidade está em ser a semelhança de Cristo. Então a igreja é perseguida, mas a perseguição é sinal do juízo de Deus. E aí aqui, no versículo 6, ele começa com pois e com de fato. De fato é que, olha, isso é verdade. Preste atenção. Sim, vocês estão sendo perseguidos, isso é sinal do juízo de Deus, pois verdadeiramente é justo, versículo 6, para com Deus, que ele retribua, dê aquilo que as pessoas merecem. Retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês. Ou seja, Deus retribuirá, ele vai dar aquilo que as pessoas merecem por causa da tribulação, por causa da perseguição. Então Deus, ele dá aquilo que as pessoas merecem. Isso é justiça, meus amados. Às vezes a gente fica com um sentimento de que a gente merece muitas coisas. Vocês já pensaram nisso? Ah, eu mereço isso. Ah, eu mereço aquilo. Ah, eu mereço o melhor, o bom e o melhor. Deveria ser um rei lá no Egito Antigo, comer as uvas e tal. Meus irmãos, o que nós merecemos por causa do pecado é condenação. Essa é uma verdade bíblica, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, destituídos estão. O salário do pecado é a morte. Então, por causa do nosso pecado, nós merecemos condenação. E se Deus dar aquilo que nós merecemos, nós receberemos condenação. A verdade é que a salvação é o contrário disso. É Deus dar aquilo que não merecemos. Por isso é graça. Essa é a definição da graça. Favor e merecido. Deus está dando algo que nós não merecemos. E Deus é misericordioso. Ele não nos dá o que merecemos, que é a morte. Isso é misericórdia, não nos dá aquilo que nós merecemos. Merecemos o inferno, ele não nos dá, mas ele vai nos dar a graça, a vida eterna. É isso. Agora aqueles que perseguem a igreja, ou seja, os incrédulos, esses receberão justiça. E Deus é justo, vai dar exatamente o que eles merecem. Esse é o ponto, meus irmãos. E olha só, eu vou dialogar um pouquinho com Apocalipse, mesmo porque Apocalipse é um livro que eu estou expondo em várias oportunidades, já é a terceira vez que eu estou expondo, e nós estamos estudando nos últimos encontros exatamente sobre esses assuntos. E olha o que é dito lá em Apocalipse 16, versículos 5 a 7, inclusive a citação de um cântico que nós cantamos nos nossos cultos, e muitas vezes nós não sabemos qual que é o contexto do cântico. O cântico aparece no capítulo 15 e é repetido aqui no capítulo 16. Olha só. Então ouvi o anjo das águas dizendo, um anjo que trouxe juízo. Tu és justo, tu que és e eras o santo. Olha só, ele é justo e também é santo. Por ser santo, ele odeia o pecado. Pois julgastes estas coisas, porque derramam sangue de santos e de profetas. Também lhes deste sangue para beber. É o que merecem.
Olha só, aqueles que perseguem a igreja, aqueles que matam os profetas, aqueles que matam os filhos do Senhor, eles merecem o quê? Condenação. Aqui sangue é simbólico, está se referindo à condenação. Então o que merecem? Condenação. É isso que o texto está dizendo. Quem não está em Cristo merece condenação. E aí olha o cântico agora. Ouvi uma voz do altar que dizia: certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os seus juízos. Ó Deus das nações, quem não te conhecerá? Quem não glorificará o teu nome? Porque justos e verdadeiros são os teus juízos. Nós cantamos. E você sabia que esse cântico tem a ver com juízo? Da próxima vez que você cantar, você sabe disso. Está dizendo, Deus é justo em derramar juízo sobre os ímpios, sobre os que perseguem, sobre os que não creem. E se você continuar aqui o texto de Apocalipse 16, versículo 8, você vai ver que a justiça vem em forma de fogo. Condenação, destruição. É difícil entender isso, mas é verdadeiro, é bíblico. Claro que nós não nos alegramos com o juízo sobre os ímpios, mas deve fazer-nos refletir algumas coisas que no final eu vou aplicar. Em segundo lugar, então, se há o juízo, por outro lado, há também o alívio. Olha só, Deus dará alívio eterno aos atribulados e perseguidos. Olha o que o texto diz. E que dê a vocês, quem? A igreja de Tessalônica, a igreja que estava sendo atribulada, que estava sendo perseguida, mas estava perseverando. Então, que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio, juntamente conosco. Paulo se coloca nesse meio, porque Paulo também estava sendo perseguido, atribulado, foi açoitado. Paulo sabe o que é sofrer por Cristo. Ele não é um apóstolo moderno que nunca sofreu por Cristo. Ele sabe realmente o que é sofrer por Cristo, sofrer na carne. Então, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então, quando que vem o alívio? Quando do céu se manifestar. Amados, a nossa eternidade com Cristo começa sim aqui. Na medida que nós cremos, nós já desfrutamos da paz e das bênçãos do Senhor. Isso é verdade. Deus pode nos abençoar muito, mas se Ele quiser também, nós podemos passar por muitas aflições, sofrimentos, porque a garantia que Ele nos dá é a vida futura. É a glória na vida futura. Essa vida aqui, ela é passageira. E deve ser assim mesmo, porque esse mundo é corrompido. E quando nós vamos na contramão do mundo, vou usar a ilustração do Danilo. Danilo falou sobre conversão no início do culto. E ele deu o exemplo lá do metrô de São Paulo. Eu já peguei o metrô de São Paulo às 6 horas da tarde, onde todo mundo vira pinguim. Não consegue dar um passo, todo mundo anda assim. Se você virar de costas e ir para o outro lado, você está na contramão do mundo. Você não consegue ir. Você vai ser arrastado, se cair ali, você vai ser pisoteado, insultado, porque o paulista vai falar mal de você, vai brigar com você. Anda do lado errado da escada. Não sei qual que é o lado certo não, mas anda do lado errado da escada para você ver se você não leva uma. Não é? Não é? Então, meus irmãos, assim é quando nós nos convertemos. O mundo ele está indo para a perdição, para o egoísmo, para o orgulho, para a vaidade, para a idolatria. E então você se converte e vai para o caminho de Cristo. O mundo vai te esbofetear, te pisar, te xingar, te arrastar, querer te levar à força junto à maré. E você está indo na contramão do mundo. Então é isso que acontece aqui. Então o texto nos diz que Deus dará alívio. Alívio a quem? Quando Jesus voltar? Ao povo do Senhor. Aleluia. E esse termo alívio, anesis no grego, significa relaxamento, descanso. Significa que Deus então, Ele vai dar descanso para os nossos sofrimentos, para a nossa alma. E eu gosto da expressão descanso, porque a expressão descanso nos remete a outro texto lá de Apocalipse. Apocalipse 14, versículo 13, é dito o seguinte: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham.
Esse texto é maravilhoso, porque esse texto está num momento de Apocalipse onde nós temos juízo antes, juízo depois. Antes nós vemos o juízo do cálice da ira de Deus. É utilizada até a expressão cálice da ira, o vinho sem mistura do furor do Senhor, um vinho amargo do furor do Senhor. Esse cálice da ira que Jesus tomou. Jesus, ele disse, olha, se possível passa de mim esse cálice, mas ele tomou o cálice em nosso lugar. Mas aqueles que não creem em Cristo, eles vão receber esse cálice que Jesus tomou no lugar dos que creem. É o cálice da ira do Senhor, o cálice da justiça do Senhor. Lembre-se, ira do Senhor sempre é justiça. Deus não é igual a nós. Quando você vê no texto vingança, a vingança do Senhor não é uma vingança egoísta, mas é justa, é santa, porque é diferente da nossa. Então, os que perseveram e morrem no Senhor, eles não recebem o cálice da ira, mas eles recebem o quê? Descanso, alívio. Isso é maravilhoso. Então, meus irmãos, nós precisamos confiar nisso, crer nisso. A fé é importante, que o nosso descanso está no Senhor. Jesus é o nosso descanso. Ele é vitorioso e nós seremos vitoriosos por meio dele. Essa é a verdade bíblica. Em terceiro lugar, então, Apocalipse 14, 13, como eu já li. E agora, em terceiro lugar, Jesus condenará os que rejeitaram a Deus e o Evangelho. Na sequência aí do texto, os versículos 8 e 9 dizem o seguinte: em chamas de fogo Jesus virá. Então Jesus vai vir, quando se manifestar no céu, em chamas de fogo, tomando vingança, olha o termo vingança, contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Bom, sobre a justiça, o castigo, nós já falamos. Agora, aqui há um acréscimo de detalhes. Primeiramente, pelo entendimento de que ele tomará vingança, isto é, justiça, sobre aqueles que não obedecem e nem conhecem a Deus. Não obedecem o Evangelho e não conhecem a Deus. Anteriormente ele falou que ele faria justiça contra os perseguidores. Agora ele aumenta esse quadro e ele diz que vai fazer justiça contra aqueles que não conhecem a Deus. Claro, aqui não é meramente um conhecimento cognitivo, mas é aqueles que não mantêm relacionamento com o Senhor, não vivem com o Senhor, não adoram o Senhor. Essa é a ideia desse conhecimento aqui. Ele não está dizendo de pessoas que nunca ouviram falar do Senhor, ele está dizendo de pessoas que ouviram falar do Senhor, mas não se renderam ao Senhor e não desenvolveram um relacionamento com o Senhor. Esses que não conhecem serão julgados, e também os que não obedecem o Evangelho, aqueles que rejeitam o Evangelho. Jesus falou sobre isso em João 3. É interessante porque o texto de João 3 é um dos textos mais utilizados para falar que Deus é amor. João 3,16, vocês conhecem, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho ao mundo para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Uau, Deus é amor! E todo aquele que nele crê vai ter a vida eterna. Agora continuem lendo o texto. Na sequência do texto ele vai dizer: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E esse é o julgamento. O julgamento está sobre os homens porque eles amaram mais as trevas do que a luz. E eles serão julgados, e eles serão castigados. Está na sequência do texto. Se você continuar lendo João 3, 16, 17, 18, 19, você vai ver o castigo do Senhor. Então o Senhor, ele vai castigar aqueles que não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, rejeitam a boa notícia de que Cristo oferece perdão gratuito. Aqui é uma dupla condenação. A primeira condenação é de rejeitar o conhecimento de Deus, que está presente em toda a criação, que está presente na palavra do Senhor. E a segunda condenação é de rejeitar Cristo. Duplamente culpados. Primeiro, de rejeitar o Criador. E segundo, de rejeitar o Filho do Criador que veio ao mundo para trazer luz. De rejeitar a boa notícia. Algumas pessoas dizem que nós somos condenados por não receber o presente da vida eterna. Sim, as pessoas são condenadas por não receberem o presente da vida eterna, mas também são condenadas por rejeitarem o Criador. As duas coisas são verdades.
Então ele tomará vingança, isto é, fará justiça. Romanos 12, 19 diz isso. Paulo está falando aos irmãos dizendo: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, ou seja, não cabe a nós, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, é Deus que vai retribuir, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Retribuição, justiça. Então isso é justiça, a vingança aqui não é uma mera vingança, mas é justiça. Da mesma forma, em Isaías 66, 15 a 19, que é um texto paralelo, e aqui nós temos uma citação de Isaías, quando nós vemos Jesus em carros de fogo, lá em Isaías é dito o seguinte: porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros com um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo, porque com fogo e com espada entrará o Senhor em juízo. Então a ideia do fogo aqui é a ideia do juízo, do castigo do Senhor que vai vir sobre todo mundo. Nós cremos nisso, nós cremos que Deus irá condenar o mundo com fogo e vai restaurar, renovar para a sua habitação eterna. Agora, qual que é o castigo que as pessoas sofrerão? As pessoas sofrerão penalidade eterna de banimento da face do Senhor. Esse é o castigo. Olha só o versículo 9 aí. O versículo 9 diz: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e do poder da sua glória. Eterna destruição aqui não é um aniquilamento da alma, nada disso. É eterna ruína. E a eterna ruína está nesse banimento da presença do Senhor. Isso é o inferno. Muitas pessoas dizem isso, e você já deve ter escutado, que o inferno é viver a eternidade longe de Deus. E de fato é viver a eternidade longe dessa presença amorosa e graciosa do Senhor, debaixo da ira do Senhor, mas longe desse amor, longe da face do Senhor. E é por isso que é terrível. As pessoas não conseguem compreender que tudo de bom que existe, o amor, a graça, a alegria, a felicidade, a satisfação, vem do Senhor. E se estivermos banidos da sua face, só sobra tristeza, angústia, dor, sofrimento. E isso é muito lógico, porque essas pessoas que sofrerão esse banimento, essa penalidade de afastamento do Senhor, são exatamente as pessoas que querem isso. Elas querem viver longe do Senhor. Pergunta para um descrente se ele quer viver a eternidade com Deus. Ele vai dizer: não quero viver, prefiro outro lugar. O céu deve ser muito chato, já vi isso, pessoas dizendo. Então eles receberão exatamente aquilo que eles querem, banidos da face do Senhor. O problema é que eles não compreendem aquilo que eles querem, que o banimento da face do Senhor significa dor e sofrimento eterno. Em último lugar, Jesus será glorificado pelos que creram, e eles serão glorificados nele. Então, olha só a sequência de argumentos. Deus retribuirá com justiça os que perseguem a igreja. Deus dará alívio eterno aos atribulados e perseguidos. E aí agora muda para a segunda pessoa da Trindade. Jesus, ele condenará, trará vingança. É Jesus que está vindo em carro de fogo, e é ele que vingará. Então, olha, o Pai condena, mas o Filho também. Então, essa história que Jesus não condena não é bíblica. Jesus é o juiz. Então, Jesus condenará os que rejeitam a Deus e ao Evangelho. Mas, e esse é o grande ponto: por que tudo isso, pastor? Por que tudo isso? Por que gastar tempo falando sobre essas coisas? Porque tudo isso tem a ver com a glória de Deus. Jesus será glorificado. Jesus é glorificado quando ele aplica a justiça. Jesus é glorificado quando ele salva pessoas. E ele será glorificado pelos que creem, pelos que creram, e eles também serão glorificados nele. O versículo 10 é dito o seguinte: quando ele vier, naquele dia, para ser glorificado. Ele vai vir, e ele vai vir para condenar, mas ele vai vir também para ser glorificado. Por quem? Pelos santos. E admirado por todos os que creram. Aqui não são duas classes distintas de crentes. Santos e os que creram são os mesmos crentes. É a igreja. A igreja é chamada de santos do Senhor, e a igreja é chamada a comunidade dos que creem. A igreja é chamada a comunidade dos discípulos. Então é o mesmo grupo, ele só está usando palavras diferentes. E Jesus será glorificado pela igreja, os seus santos, e será admirado, glória, louvor também, pelos que creem, pelos que creram.
Agora, se você ler lá em Apocalipse, no capítulo 1, você vai ver que no retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, os povos lamentarão. Quem são esses que estão lamentando? Os que não creram, porque eles sabem que chegou o dia do juízo. Mas os que creram, eles glorificarão. E aí Paulo até acrescenta aqui para deixar claro aos Tessalonicenses que ele não está falando de outra pessoa. Isto inclui vocês, que creram em nosso testemunho. Meus irmãos, eu quero destacar uma coisa muito importante aqui. Prestem bastante atenção. O ponto fundamental e principal desse capítulo é a fé. Eles perseveravam por causa da fé. Eles suportavam as tribulações por causa da fé. Eles cresciam em amor por causa da fé. Eles serão glorificados por causa da fé. Eles receberão alívio no Senhor, consolo quando Jesus voltar, descanso quando Jesus voltar por causa da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos continuar confiando no Senhor. É isso que o texto está dizendo. Quando Ele vier, Ele será glorificado e admirado pelos que creram. Isso inclui vocês que creram no testemunho, no Evangelho. E aí ele continua dizendo que a igreja também será glorificada em Cristo, segundo a graça de Deus. Versículo 12, olha só, acompanhem aí. A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vocês, isso nós já vimos, Jesus vai ser glorificado em nós, e agora olha só a segunda parte. E vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, tudo é graça, é um favor imerecido. Nós não merecemos isso, mas Deus nos dá pela fé. Agora Deus vai ser glorificado em nós, e nós também seremos glorificados. Por isso nós chamamos a eternidade de a glória, o momento que a igreja será honrada e glorificada e exaltada, para vivermos eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é um momento de descanso e de alívio, e a saciedade do nosso coração será completa, porque nele encontraremos descanso para as nossas aflições. Às vezes você se sente vazio em seu coração, somente Cristo pode saciá-lo, e nós seremos saciados no dia da sua vida, da sua vinda, integralmente. Sim, já podemos desfrutar desse saciar do coração, mas às vezes passa. Às vezes a gente está mais saciado, às vezes menos, às vezes a gente está mais forte, às vezes mais fraco. Então isso vai oscilando nesses dias, mas lá naquele dia isso não oscilará, porque Deus estará para sempre conosco. Isso é glorioso. Por isso que nós precisamos perseverar, porque essa é a recompensa para aqueles que perseveram até o fim. Persevere, meu irmão, está difícil, você está sendo perseguido, pode até morrer por Cristo, continue firme até o final, em nome de Jesus. Para nós refletirmos, olha só o que diz William Hendrickson. Para os descrentes, aqueles que não creem, a revelação, ou seja, a vinda do Senhor Jesus, a revelação do Senhor Jesus vindo do céu, com os anjos do seu poder, ou com os anjos do seu poder de fogo chamejante, terá como propósito a vingança como recompensa. Olha só, condenação. Essa vingança será na forma de destruição ou de ruína eterna, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Para os crentes, porém, para nós, o seu propósito será que o Senhor seja glorificado e admirado neles, vendo-se refletido neles o esplendor de seus atributos. Essa será a porção de todos os seus santos. Amados, a Bíblia sempre nos orienta que existe duas realidades eternas, uma de condenação e uma de vida eterna. Nós precisamos entender isso. Isso tem que mudar a forma que a gente se comporta, inclusive com as pessoas que nós nos relacionamos. Eu deixei um versículo para concluir e para ajudar nas aplicações. O versículo 11 diz assim: por isso, também não cessamos de orar por vocês. Se lembrem que Paulo está no início da carta falando da oração. Ele ora em gratidão àquela igreja, porque aquela igreja crescia no amor, crescia na fé, crescia na perseverança, era uma igreja exemplar, que ele até usava como exemplo em toda a Macedônia e Acaia.
Então ele usava, olhem lá a igreja de Tessalônica, só 3 semanas eu passei lá, cresceu uma igreja cheia de amor, que está perseverando, olha lá, vocês estão sendo perseguidos, prestem atenção na igreja de Tessalônica, olha que igreja boa. Já pensou Paulo virar para nós e falar, olha lá a igreja Nova Aliança, que igreja boa, perseverando, crescendo em amor, crescendo em números, Deus está abençoando. Paulo elogiava essa igreja, mas ele não cessava de orar também, pedindo que Deus os tornasse dignos, olha só, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Aqui nós temos 3 coisas, dignidade, propósito de bondade e obra de fé. Então primeiramente ele diz, torne dignos da vocação. O que é vocação? É o chamado. Deus chamou a igreja para si, isso é vocação. Vocação é quando você chama alguém para si. Então Deus nos chamou, somos povo do Senhor porque Ele nos chamou. Esse é o chamado, essa é a vocação. O que é se tornar digno dessa vocação? Por meio do sofrer de Cristo, é se tornar a semelhança de Cristo. Eu expliquei na semana passada, depois você pode voltar no sermão da semana passada e conferir, que se tornar digno não pressupõe mérito. Você não merece a salvação, você não é merecedor da salvação, não é isso que o texto está dizendo. Por isso a expressão é tornar-se digno e não tornar-se merecedor da salvação. E até expliquei que a tradução como merecedor é uma tradução errada. Então é se tornar digno, ou seja, correspondente. Você vai evidenciar essa ideia, aquilo a qual você foi chamado. Se você foi chamado para ser seguidor de Cristo, a sua dignidade está em ser a semelhança de Cristo. Isso inclui nas obras e também inclui no sofrimento, ou inclui o sofrimento. Então nós precisamos buscar essa dignidade de ser a semelhança de Cristo. Mas ele diz, também para que se cumpra o poder de todo propósito de bondade. Paulo ele é muito culto no seu falar, no seu escrever, e ele escreve algo aqui que às vezes se a gente não prestar atenção a gente perde. Ele está dizendo, se cumpra com o poder de Deus, não é poder nosso, vem de Deus, o quê? Todo propósito de bondade. Qual que é o propósito para nós? É que nós façamos o bem e que nós recebamos a bondade de Deus para fazer o bem às outras pessoas. Paulo mesmo ensinou aos presbíteros de Éfeso que é melhor dar do que receber. E esse é um ensinamento, claro, logicamente, do próprio Cristo. Então é melhor dar do que receber. Então este é o propósito de toda a bondade. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para fazê-las. Por isso que logo em seguida aparece a expressão obras ou obra de fé. O que é uma obra de fé? Obra de fé é a sua fé na prática. Você não é salvo pelas suas obras, mas se você é salvo, você vai fazer o bem. A salvação te muda, Cristo te transforma. Você vai ser santo, você vai buscar a Deus e você vai querer fazer o bem, amar o próximo. Quando você crê em Jesus, essas coisas se tornam evidentes. Então, obra de fé são as atitudes que evidenciam a nossa fé na prática. É a confiança e não o desespero. Lembram da citação de Calvino lá no início? Que a impaciência, o desespero em meio à aflição demonstra incredulidade. Então é a confiança em vez do desespero, é a fé em vez da ansiedade. Isso é obra de fé. Confiança que mesmo em meio ao luto, Deus tem um propósito com todas as coisas. E descansar de fato no Senhor, porque Deus é bom. Deus é justo, mas é bom. Aqui nos ajuda a aplicar. E eu quero já aplicar aos irmãos 5 coisas apenas. Primeira aplicação, e diante de tudo que nós falamos, claro, é muito lógica essa aplicação, tenha fé. Tenha fé. Creia. Meus irmãos, não existe esperança fora de Cristo. Se você não compreendeu isso, você não está compreendendo direito o Evangelho. A Bíblia fala categoricamente, com toda a clareza, com toda a profundidade, com toda a autoridade, que só existe um caminho, que é Jesus Cristo. Um nome, que é Jesus Cristo. Fora de Cristo há condenação. Não existe essa coisa que todos os caminhos levam a Deus. Não existe essa coisa, Deus é amor, então todo mundo vai ser salvo. Não. Se você ainda não creu, creia em Cristo. Ele é a nossa única
esperança. E só existirá duas realidades na eternidade: os que lamentam e sofrerão banimento total, integral da presença do Senhor, e os que exaltam, admiram o Senhor e serão glorificados. De que lado você quer estar? Meus irmãos, essa é uma realidade. Então tenha fé, creia no Senhor e fortaleça a sua fé para perseverar até o fim. Observe que são duas coisas diferentes no mesmo ponto. Ter fé é crer que Jesus é o nosso Salvador. Fortalecer a fé é continuar crendo e crescendo, para quando vir as tempestades, o luto, a doença, a enfermidade, a pobreza, o deserto, a gente não sair abandonando o Senhor. Porque tem muito cristão que começa a ver uma pontinha de perseguição, já está espanando, já está indo embora. Não, eu não vou ficar nesse trem não, eu vou lá para aquele lugar que diz que eu vou ser rico, não vou ter sofrimento e que eu sou o centro de tudo. Esse não é o Evangelho. Então fortaleça a sua fé para perseverar até o fim. E meu querido irmão, minha querida irmã, pregue o Evangelho. Entenda a importância e urgência da pregação do Evangelho. Meus irmãos, vocês entenderam que existe só duas realidades eternas? Eu sei que alguns irmãos estão cansados, alguns divagaram, às vezes não conseguem entender, compreender tudo. Volte lá depois no YouTube, assista de novo. Se você não entendeu o que nós estamos falando aqui, volte. A sua mente precisa ser cativada pela palavra, meu irmão. É culto ao Senhor entender a palavra. Se você não entendeu a palavra, você não cultuou a Deus, porque o culto é racional. E o grande ponto que eu estou dizendo é: tem duas realidades eternas. Isso é real, isso é verdadeiro, isso é bíblico, isso é lógico. Ou é condenação ou é salvação. Primeiro você precisa avaliar onde você está, e depois você precisa entender que o seu amigo, o seu patrão, o seu irmão, o seu parente, o seu tio, a sua tia, se não crê em Cristo, vai para o inferno. E você é chamado a pregar o Evangelho, e está negligenciando porque você acha que todo mundo vai para o céu, está negligenciando porque você acha que todo caminho leva a Deus. E ele está lá naquela seita que fala sobre reencarnação, e você está dizendo: ah, mas o importante é ser religioso, ele também é cristão, vai para o céu com certeza. Não, se não crer verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, não vai. Claro que nós não temos capacidade de avaliar o coração, mas eu posso dizer com toda a convicção: não é a igreja presbiteriana que salva, não é qualquer denominação que salva, mas é a fé única, exclusiva no Senhor Jesus. E se não tiver, não existe salvação. Você entendeu isso? Sim. Você que tem que pregar as pessoas. Não espere o seu pastor. Nós terceirizamos, né? Estou pagando, né? Pagando o pastor. Os presbíteros que estão aqui, eles que façam. Isso não é cristianismo. Pregue. E por quê, meus irmãos? Porque as pessoas estão morrendo. Meus irmãos, nessa semana eu recebi notícia de no mínimo 5, 6 pessoas que morreram. Nós louvamos a Deus como pessoas como nosso irmão Ednei, que nós temos certeza, convicção, esperança que está em Cristo, com Cristo, porque ele é crente, humilde, um servo do Senhor, que buscava ao Senhor todos os dias. Agora tem pessoas que a gente pensa: por que eu não falei o Evangelho para ele? Se foi, acabou a oportunidade. E a gente só ora a Deus pedindo, clamando que ele
tenha escutado por alguém que foi mais corajoso do que nós, mais ousado do que nós, mais crente do que nós. Eu já contei aos irmãos uma oportunidade que mudei para um condomínio lá depois do Parque Ateneu. Isso logo que fui ordenado pastor, 2014. E lá nesse condomínio tinha um porteiro, e nós começamos a falar de Cristo, e eu tive um programa, um compromisso na agenda. Não deu tempo de falar de Cristo para esse camarada, e eu falei, não, vou passar o resto da vida aqui. Tinha acabado de comprar uma casa ali, depois eu falo. E aí na sexta-feira ele saiu, foi na distribuidora comprar bebidas. Tentaram assaltar ele, roubaram a moto. Ele resistiu, levou um tiro, entrou andando no Hugo e faleceu. Eu fiquei arrasado. Senhor, me perdoe, eu não falei do evangelho para ele. O meu compromisso foi mais importante do que uma vida, uma alma. Eu pensei que havia tempo, mas não há tempo, meus irmãos. Você não sabe o amanhã, não há tempo, é urgente. Eu me lembro que foi um novo porteiro para lá. Eu estava trocando uma lâmpada, ele estava me ajudando, e eu falei para ele, você é crente? Ele, eu vou na igreja, mas estou afastado. Eu disse, você tem um tempo para ouvir a palavra do Senhor? Ele disse, pode ser depois? Eu disse, não, tem que ser agora. O último não escutou e morreu. E ele me deu um tempinho, e vamos lá. Não sei se retornou. Felizmente eu saí de lá, mas escutou o evangelho. Pregue o evangelho, meus irmãos, é urgente. Em nome de Jesus. Confie na justiça de Deus. Está sendo perseguido? Confie na justiça de Deus e no amor dele por ti. Por ti, você é amado. Confie que o Senhor é justo, mas também creia plenamente e firmemente que Ele nos ama. A Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Não tenha medo de Deus. Tenha temor sim, mas não tenha medo. Ele nos ama. Se você estiver sofrendo, fixe sua esperança em Cristo e em sua vinda. Entenda que nesse mundo nós vamos passar por aflições. Jesus disse isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos passar. Você vai passar, todos vão passar. É uma realidade não apenas do cristão, é de toda a humanidade. Se está vivo, vai passar por dificuldade. As crianças já nascem chorando. Aí tem trocentas e 400 mil vacinas e um monte de coisa. É sofrimento debaixo de sofrimento. E aí você fica adulto, aí o trem piora. É assim a vida. Mas nós temos uma esperança. A nossa vida não se limita a isso daqui. A nossa esperança não se limita a essa existência. Nós cremos que nós seremos ressuscitados por Cristo. Então, meu irmão, mesmo sofrendo, mesmo sendo difícil, viva em todo o tempo para a glória de Deus. Essa é a última aplicação. Eu falei hoje no discipulado que faço aos domingos de manhã com algumas irmãs. Eu falei hoje que a vida cristã não é tão fácil assim como as pessoas falam que é. As pessoas às vezes entram iludidas na vida cristã, achando que é mamão com açúcar, não precisa fazer nada. Esse evangelho de açúcar. A vida cristã não é tão fácil assim, tem um custo. Mas é o único lugar onde nós encontramos vida. E fazer isso, ter devoção, se esforçar para fazer essas coisas que nós fazemos, é maravilhoso. É leve. O fardo de Jesus é leve, Jesus diz. Porque nós fazemos motivados pela gratidão, pelo amor, e não pelo medo e não pelo ódio. Então busque essa motivação do amor e entenda que Cristo foi condenado em seu lugar. Se você não é condenado, Deus é justo, alguém teria que ser condenado. Toda essa condenação que nós vimos aqui, alguém recebeu para que você não fosse condenado. Foi Cristo. E essa é a motivação de você ser cristão. Exige devocional diária, exige culto familiar diário, exige que você evangelize, que você viva na prática, no dia a dia. Sim. Mas
mas é leve. Não é fogo nas costas. É graça, é alegria e é bondade. Então, curve sua cabeça e ore. Ansioso espero